E aí, truta, continuando naquela linha de vídeos que podem não ser muito inspirados, eu vou tentar tocar minhas histórias pra frente aqui. Aí, dependendo das que eu gostar mais ou das que ficar melhorzinha, eu acabo fazendo quadrinho delas. Não esquece de largar o dedão pra cima ou pra baixo aí, meu amiguinho. E caso você não saiba o que é o dedão pra cima ou pra baixo, meu medroso amiguinho, é o like ou dislike. Essa jossa só cresce com a vossa ajuda. Bom, é difícil começar isso aqui. Meu nome é Jazz e eu trabalho num escritório de telemarketing. Ele fica no terceiro andar de um prédio pequenininho. O prédio deve ter no máximo 5 andares. Apesar de o prédio ser pequeno, eu sempre vou de escada. Eu odeio elevador, sempre tive muito medo de elevador. Mas não bem do objeto propriamente dito, mas sim da ideia de ficar suspensa em uma caixa de metal pendurada por uma corda. E também tem aquela sensação de queda que dá no estômago quando a coisa sobe ou desce. Apesar disso tudo, teve um dia da semana no qual eu tive que pegar o elevador porque eu estava trazendo algumas coisas de casa que eu prefiro usar as minhas próprias do que as que a empresa dá pra gente usar. Então a caixa estava pesada e dessa vez eu resolvi pegar o elevador. Era umas 9 horas da manhã. Como é o normal de se fazer, eu entrei no elevador, apertei o botão do terceiro andar. Já tive meu primeiro susto, porque as luzes piscaram meio que como você tem uma oscilação por queda de energia. Mas aí tudo se normalizou e a maldita lata de sardinhas começou a subir. Eu fiquei ansiosa, olhando para o mostrador, que passou para o primeiro andar, depois para o segundo, e quando chegou no terceiro, o que finalmente ia acabar com o meu sofrimento, eu escutei um estrondo e tudo começou a tremer, como se eu estivesse dentro de um daqueles negócios que chacoalha para fazer drink. Eu comecei a gritar, que nem uma menininha assustada, me encolhi no canto do elevador, hiperventilando, e eu detesto admitir, mas eu acho que até que eu me mijei um pouco. Eu tive uma forte impressão de escutar pessoas gritando ao fundo, como se a própria realidade estivesse colapsando dentro da minha cabeça. A luz normal do elevador desligou e ficou ligada só a luz de emergência, meio avermelhada. Bom, do mesmo jeito que tudo começou, também parou. Tava só eu, o elevador e a luz vermelha em cima da minha cabeça. Eu fiquei parada por alguns minutos, que para mim pareceu uma eternidade, meio que só ouvindo o silêncio. Eu saí desse estado de choque quando eu comecei a ouvir alguns ruídos, barulhos, vozes fora do elevador. E isso me trouxe de volta à realidade. Eu me levantei desesperada, derrubando a caixa, que se abriu e derrubou uns bibelô e algumas coisas que eu trouxe para poder usar aqui no escritório. Eu comecei a espancar a porta e gritar por ajuda, e por mais que o clichê dissesse ao contrário, alguém até que respondeu bem rápido. Jazz, é você? Era o Jorge, um amigo do RH. Sim, essa porra parou. O que foi isso, um terremoto? Me tira daqui, eu odeio essa merda de elevador. Eu disse em pânico pro Jorge. Tenha calma, teve uma explosão aqui perto e parecia um meteoro ou algo assim. Eu vou tentar abrir a porta para você sair. O Jorge disse, parecendo que não estava muito calmo também. Ei, Rogério, sai da janela e vem me ajudar aqui. A Jay está presa no elevador. Eu ouvi ele gritando isso do lado de fora. Rogério, ele trabalha perto de mim, mas eu não tinha grandes contatos com ele. Fora oi, tchau e feliz alguma coisa, dependendo do feriado. Eu comecei a ouvir os barulhos deles tentando forçar a porta do elevador e xingando muito por causa da força que eles estavam fazendo para poder tentar abrir. Depois de muito esforço, eles só conseguiram abrir uns 4, 5 dedos da porta. Eu acho que o tremor travou essa merda. O Jorge disse, puto da vida. Eu acho que a gente vai ter que esperar a manutenção. Essa porta travou legal. Quando chega nesse tanto aqui, ela nem se mexe mais. O Jorge disse enquanto balançava a porta loucamente de frustração. Por mais que na minha cabeça fosse uma eternidade esse tempo entre o estrondo, o terremoto e o elevador travar e eles tentarem abrir a porta, se passaram uns 20 minutos, foi muito. Graças ao tanto da porta que eles abriram, eu conseguia ver parcialmente o escritório. Eu conseguia ver a saída da porta corta-fogo, que era quase do lado do elevador,
e conseguia ver frontalmente as janelas do escritório. O escritório estava estranho, que apesar de ainda ser umas 9h20 da manhã, parecia finalzinho de tarde. Ou um dia muito chuvoso, quando a chuva meio que transforma o dia em noite quase. Sendo que quando eu entrei no prédio o dia parecia bem bonito, eu perguntei pro Jorge: "Não tá meio escuro?" Eu perguntei, ficando cada vez mais aflita com a minha situação. "Sim, tá assim desde agora há pouco. Desde a da hora da explosão. Quer dizer, eu acho que foi uma explosão. A gente não viu nada especificamente. Só ouvimos o estrondo, sentimos o tremor e o dia estava claro até agora há pouco, agora está meio escuro." O Jorge disse, se virando e olhando para o Rogério, que se afastava do elevador enquanto ia na direção das janelas. Aí o Rogério disse: "Peraí que eu vou ver o que está rolando lá na rua." E o Jorge falou pro Rogério: "Aproveita e chama a manutenção, beleza?" Quando o Rogério ele ia chegando nas janelas grandes de vidro que o escritório tem, ele estacou e deu um passo para trás. Mas que porra é essa? Ele perguntou para ninguém específico enquanto dava outro passo para trás. Ao mesmo tempo, lá da rua, eu tive a impressão de escutar um grito bem alto de uma mulher. "Que diabo que está acontecendo lá na rua?" O Jorge perguntou para o Rogério, já ficando assustado. O Rogério caiu de bunda no chão e mesmo assim ele não se virou na nossa direção e veio se arrastando na direção do elevador. "Ei, cara, eu tô falando com você." O Jorge tentando de novo arrancar alguma informação do Rogério, que continuava se arrastando na nossa direção. E ele continuou assim até ele colidir com a porta do elevador. E ele ficou lá, em posição fetal, só que sentado. Esse tempo todo o Jorge gritava e perguntava que diabo que estava acontecendo, mas o Rogério não respondia. Não adianta, ele parece que tá em choque. Ele se virou pra mim e continuou dizendo: "Segura a onda aí que eu vou lá ver o que tá rolando e eu já volto, bem rapidinho." Ele disse isso num tom que ele parecia estar tentando me acalmar. Até parece que eu tô contando isso muito tranquila, mas esse tempo todo eu tava em pânico, eu gritava, eu só não tenho muita noção de coisas que eu disse nesse processo. Inclusive eu apelei muito pra ele não ir pra janela. O Jorge correu pra janela e gritou: "Meu Deus do céu!" Voltou correndo e foi direto para as escadas. Mal olhou para mim no caminho. Ei, caralho, onde é que você vai? Não me deixa aqui não." Eu fiquei berrando, desesperada, mas não adiantou grandes coisas. "Cala a boca." O Rogério disse meio que saindo do choque, ainda ali encostado na porta do elevador. "O que você viu lá na rua?" "E cala a boca você, seu filho da puta. Vai tomar no seu cu. Eu que tô presa nessa desgraça de elevador." Eram insetos. Ele disse monossilábico, ignorando toda a minha raiva e meus protestos irracionais. Em minha defesa, eu posso dizer que a situação era bem estranha. E bem medonha também. "Que? Você ficou assim por causa de umas baratas?" Eu ia continuar com os meus protestos e ele me interrompeu. Óbvio que não. Elas eram muito grandes, eram do tamanho de carro e cobriam quase todo o chão. Meu Deus do céu, eu não faço ideia do que era aquilo. Ele disse isso meio que num desespero cochichado, enquanto um vulto passou pela janela do escritório. "Ai meu Deus, elas estão subindo no prédio." Ele disse isso já se levantando e correndo na direção das escadas de incêndio. E do mesmo jeito que o Jorge ignorou completamente qualquer apelo meu para que ele ficasse. Pensando em retrospecto, eu não culpo ele também. Depois disso, depois de muito bater e gritar na porta do elevador, passei algumas horas sem grandes notícias do mundo exterior, só ouvindo alguns barulhos que parecia de tiro, algumas explosões e gritos esporádicos. Seja lá o que for que tivesse acontecendo lá fora, parecia que o mundo estava acabando. Eu peguei um caderninho e uma caneta que eu trouxe no meio dos meus cacarecos lá e comecei a escrever, para ver se eu conseguia me apegar ao pouquinho de sanidade que tinha me sobrado. E até que funcionou bem, mas logo a minha alegria com o meu caderninho ia acabar. Eu escutei a porta corta-fogo batendo e um barulho muito parecido com um tamborilá, como se alguém estivesse batendo com algum objeto sólido de plástico no chão. Só que vários ao mesmo tempo e muito alto. Eu tentei olhar pela brecha do elevador e nesse momento eu tive tanto medo que meu estômago parecia que ia cair e sair pela bunda. Eu acho que barata não descreve bem a coisa.
Mas sim, a coisa tinha uma certa semelhança com inseto. Mas no lugar da cabeça de inseto parecia como se fosse uma cabeça com longos cabelos pretos. Quase como se fosse uma mistura de barata d'água e fantasma japonês, a lá Samara ou a menina do grito. E meu Deus, a coisa era enorme. Era realmente quase do tamanho de um carro pequeno. Eu sei que parece confuso, mas me faltam palavras para descrever a coisa com mais precisão. A coisa me viu, soltou um rugido metálico, algo entre uma velha, um gato e uma vitrola riscada. Veio numa velocidade assustadora pro elevador e trombou com a porta. E dessa vez foi a primeira vez que eu vi o que tinha por baixo dos cabelos. E não era bem uma cabeça, era um globo ocular com cabelos. Só que do tamanho de uma bola de futebol de praia. Uma bola de praia, não sei dizer muito bem, não sei qual que é maior. Apesar do tamanho da coisa, a porta do elevador não pareceu sentir muito o impacto. A coisa grudou, o globo ocular, na fresta. Nisso eu já estava encolhida no canto do elevador. E debaixo da sua cabeça, de onde seria o seu pescoço, entre aspas, saiu algo como uma probóscite, tipo aquele tubo que os pernilongos usam para sugar sangue, que se desdobrou feito um canudinho de refrigerante. A sorte é que só chegou até metade da distância entre eu e a porta do elevador. Durante o que me pareceram horas, eu gritei, eu chorei, eu ri como uma maluca. E no fim eu meio que me acalmei um pouco, entre aspas. Pelo menos o tanto que dava. E aí eu continuei escrevendo no meu caderninho numa tentativa de me grudar um pouquinho de sanidade que eu ainda tinha. Desde a tentativa com o tubinho dela, com a probóscite, ou sei lá como é que eu devo chamar isso, ela não se mexeu mais. Como se soubesse que eu não tinha muito o que fazer também. E pelo movimento que eu notava atrás dela no escritório, o escritório também já devia estar lotado dessas coisas. A janela quebrou também, só que eu não me mexi muito para poder ver o que estava acontecendo no escritório, mas vira e mexe passavam uns vultos e tudo. A minha nova preocupação é que eu escutava barulhos no fosso do elevador, tanto para cima quanto para baixo. E esporadicamente eu ouvia barulhos de explosões, tiros e gritos. Mas eu acho que tudo já foi pro caralho. Eu já tô com bastante fome e tô pensando seriamente em desistir. Bom, caso alguém ache esse caderninho, eu só tenho a dizer que eu nunca mais pego um elevador. Caso ainda tenha oportunidade algum dia. Bom, galerinha, foi isso. Tem os links do servidor do Discord aí na descrição. Lembra que se você for menor, você não é bem-vindo em lugar nenhum desse. Diz aí o que você achou da historinha. Sei que ficou uma merda, porque nada que a gente faz de começo fica uma maravilha. Mas eu tô até feliz de ter feito essa porra. Então, muito obrigado, um cheiro no vosso orifício rugoso, beijo.